Senhoras e senhores, eu sou o Enoque. Vamos para a nossa terceira e última parte de aprender equação do segundo grau. E na aula de hoje eu trouxe aí uma revisão das aulas passadas. Dá uma passadinha aí para vocês terem uma noção do que foi que eu já mostrei, o que foi que eu já interpretei para vocês. Já vimos o que é uma equação, já vimos o grau de uma equação, já vimos como resolve uma equação de segundo grau completa e incompleta. Já vimos como resolve uma equação pelo método de fatoração. É isso aí. Então vamos dar mais uma passada aqui e concluir com essa aula o assunto de equação do segundo grau para fazer questões do livro. Eu sou Enoque. Já estudamos, não foi? Você lembra aí ó, o conceito, o grau de uma equação com uma incógnita. Já passamos tudo isso. Lembra lá? Ok? Quais são equações e quais são as incógnitas? Já foi mostrado aí, ó. Está lá na nossa primeira aula, na parte 1 de equação do segundo grau. Tranquilo aí? De boa? Eu sou Enoque. O grau é exatamente quando não tem nada na letra, é grau 1. Quando tem um 2 aqui é grau 2, se tiver um 7 é grau 7. Então, primeiro identificar quais são essas equações. Também já estudamos essa parte. Está lá no nosso primeira parte da aula. Qual é o grau da equação? Na verdade, essas são do primeiro grau. Por quê? Porque quando não tem nada em cima da letra, subentende que tem um. Aí chama-se primeiro grau. Vamos mais. O grau da equação é necessariamente porque tem um 2, não é verdade? Quando tem um 2 aqui é do segundo grau. Quando tem um 3 é do terceiro grau. Foi exatamente isso que você já viu. De boa, só passando aí coisas que você viu nas aulas anteriores para a gente concluir nesse material de hoje. A equação do segundo grau. Foi dado um exemplo lá, que o cara tem um terreno de 162, quer dividir em partes iguais para seus dois filhos. Então, a área quadrada, qual é o lado x que vai acontecer? Porque o quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais. Assim, ó. 81. Mais um probleminha de equação de segundo grau, também já foi visto lá nas aulas anteriores. Esse material é só para concluir. A forma geral e a forma reduzida. Ela é completa quando tem todos os coeficientes, quando tem A, quando tem B e quando tem C. Quem é o A? É o que antecede o x ao quadrado, quem é B é o que antecede o x e quem é o C é o termo independente. Tudo bem? Vamos nessa. E quando ela é incompleta? Quando falta algum elemento. Completa quando tem tudo, incompleta quando falta algum. Por exemplo, aqui eu tenho completa porque você tem A, você tem B e você tem C. Aqui está incompleta. Porque falta quem? Tem A, que acompanha o x ao quadrado, e tem C. Falta o B. O que falta é zero. Tá bem? Você já viu. Falta B e C, o exemplo anterior. O que são raízes da equação? Também já mostraram. As raízes são os valores que x pode atender. As raízes são os valores que x pode atender. Eu dei aqui uma equação, também está lá na nossa parte 1. Essa equação, quais são as raízes dessa equação? 2 e 3. Como é que sabe? Tem que usar uma propriedade, tem que usar uma fórmula para poder chegar até aí. Mas eu coloquei para provar que 2 e 3 nessa equação atende à condição. Então, se eu substituir aqui, eu fiz duas substituições, está no nosso primeiro slide. Nos dois casos deu positivo. Quando o que está antes da igualdade é igual ao que está depois, é exatamente a raiz ou zero dessa equação. Tudo bem? Substituindo aqui, vamos ter necessariamente isso daqui. Então, a raiz ou zero da equação, a solução da equação, são os valores que atendem para que ela se torne verdadeira. Eu coloquei aqui uma equação e já disse que esta equação aqui tem raiz 2 e 3, porque eu já sabia. Mas você vai ter que usar uma fórmula para poder chegar até aí. Como é que se resolve uma equação de segundo grau incompleta? Você tem três casos para identificar isso.
Coloquei aqui um exemplo. Qual é a medida do lado de uma região quadrada de lado 144? Também está no nosso primeiro material, primeira parte 1. Então, basta pegar o seguinte, indicado por L o lado ou x, você escolhe. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado, elevado a 2, vai dar 144? Não é? L ao quadrado igual a 144. Perceba que é uma equação de segundo grau, porque eu posso igualar a zero e dizer que os valores que atendem são exatamente 12 e menos 12. Não confundir aí, ó, como tem lá, o ou com o i. Ok? Tanto faz um quanto faz outro. Se eu levar 12 ao quadrado dá 144, se eu levar menos 12 ao quadrado também dá 144. Bem, vocês já viram isso. Revisando agora, que também você já viu tudo isso, primeiro caso, tal, de boa demais, né? Vamos nessa. Segundo caso. O segundo caso é quando ocorre aqui, ó, ax ao quadrado igual a zero. Tá bem? Você já viu comigo, tudo bonitinho. O que é que vai acontecer? E também o terceiro caso, você viu na nossa aula anterior. Lembrou tudo aí o probleminha que eu fiz lá? Qual número tem o dobro do seu quadrado igual ao seu quádruplo? De boa, isso aí já foi resolvida no slide na aula anterior, na aula 2. Estão desenvolvendo tudo aí, isso aparece em forma de problema. Eu sou Enoque. Tudo bem? Depois nós vimos como se resolve uma equação de segundo grau completa. Isso mesmo. Pelo processo agora de fatoração. Lembra? Uma revisãozinha do seu 8º ano, ano passado, né? Como é que se resolve um troço desse aí? De maneira rápida, sem usar a fórmula de Bhaskara, que é o assunto da sequência, o assunto da nossa aula de agora. Feito isso, gente boa, também vocês já viram, é só uma revisão. Ok. A forma de resolver a equação de segundo grau qualquer, uma grande descoberta, que isso foi Bhaskara, o cara, né? A pessoa ficar adivinhando tudo, você não ia sair do lugar, você ia ficar doido, tentando. Então, foi feito um monte de cálculo a fim de simplificar a situação através da fórmula inicial. A representação ax ao quadrado mais bx mais c é a representação de uma equação de segundo grau. Chegamos a esse valor aqui, simplificou e tal. É a demonstração que não é tão importante para você, só para saber. Extraindo, chegamos à seguinte conclusão. Até aqui você viu na nossa última aula. Agora vamos para frente. Parei exatamente aqui. Discriminante de uma equação de segundo grau. O que é discriminante de uma equação de segundo grau? Chamamos de discriminante necessariamente o delta. O delta. Lembra da fórmula? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula de base. Através do discriminante, só encontrar o valor de delta, é possível a gente já identificar quantas raízes teremos. Em alguns casos, se a raiz é positiva, se é negativa, se é nula, no caso zero. Então, através do discriminante, através do meu delta, eu consigo já ter algumas informações. Assim. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Cadê a borracha? Cadê aqui? Apagar. O número delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, é chamado de discriminante da equação de segundo grau. O que é o discriminante? É só o valor de delta. Através desse discriminante, dá para ter algumas conclusões. Assim, o valor de delta, positivo, negativo ou nulo. Pode ser um número positivo, negativo ou nulo. O que é que vai acontecer? O valor delta, positivo, negativo ou nulo, é determinado
é que determina quantas raízes reais a equação tem. A equação tem, quando seus coeficientes são números reais. Porque também pode existir nos números complexos. Na verdade, no caso, raiz quadrada de menos 4, pode aparecer um delta menos 4. Se delta aparecer menos 4, eu vou dizer que não pertence aos reais. Para o 8º ano, isso não é interessante ainda. Vai funcionar necessariamente, quando eu estiver no ensino médio, trabalhar com números complexos. Tudo bem? Então, não vou dizer que não existe, de uma maneira geral. Não existe nos números reais. Quando delta for maior que zero, e quando delta for igual a zero, e quando delta for menor do que zero. Eu tenho 3 condições para analisar. Ela sendo maior do que zero, o delta sendo igual a zero e o delta sendo menor do que zero. Cada situação dessa eu tenho uma análise a fazer. Eu tenho uma coisa a lhe dizer. Tenho uma solução a dar. A equação tem 2 raízes reais e distintas. Então, já dá para perceber que as raízes são diferentes. Se você está fazendo alguma conta e descobrir um delta igual a 16, automaticamente, pela análise do discriminante, que é o delta, você já sabe que aquela equação tem raízes distintas. Não é igual, e se é positivo ou negativo, ainda não dá para julgar. Se o delta for igual a zero, o que acontece? A equação tem 2 raízes reais iguais, ou seja, x' é igual a x duas linhas. Os valores são sempre iguais. Por exemplo, você fez lá uma conta, se delta é igual a zero, você vai ter que, por exemplo, x' é igual a 4, x' é igual a 4 também. São as raízes da equação. E se o delta for negativo, que é o caso desse outro aqui, ó, quando ele for negativo? A equação não tem raiz real. Olha o que eu lhe falei. Falei o nome raiz real. Tem raiz. Você falar que não tem raiz é um erro grave. Eu vou lhe dizer que não tem raiz real. Tudo bem? Eu sou Enoque. Relação entre as raízes de uma equação do segundo grau. Existe uma relação entre elas. As raízes. Primeira relação, em relação à soma e o produto. Soma. Ó, você não vai precisar decorar tudo isso daqui, gente boa. Aqui é a demonstração como se chegou. Muitas vezes a questão pede apenas a soma das raízes, não está pedindo detalhadamente qual é cada raiz. Se eu somar pela forma menos b mais raiz de delta sobre 2a, somado com menos b menos raiz de delta sobre 2a, fazer essa operação, o MMC dá 2a, 2a dividido para 2a vai dar 1 tal, você vai chegar a isso aqui. Então você pode resumir. Eu quero apenas a soma das raízes, já foi. Menos b sobre a. Quem é b? É o coeficiente b. Quem é a? É o coeficiente a. Eu sou Enoque. Segunda relação é o produto. Produto quer dizer multiplicação. Se eu preciso apenas de x' e x2', não precisa jogar na fórmula de Bhaskara, não precisa desenvolver cada equação zona grande lá, você vai logo direto, se ele pedir o produto. Olha só. Demonstrando aqui para vocês o que é que acontece, se eu pegar a raiz 1 e a raiz 2, você está ligado aí? Para descobrir a primeira raiz, aqui ó, para descobrir a primeira raiz eu uso essa fórmula, para descobrir a segunda raiz eu uso essa fórmula. Então, multiplicando, eu vou resumir, vou chegar exatamente aqui. Olha só, é um cálculo enorme, não é interessante você fazer isso. Tudo bem? A questão pede alguma relação entre a soma. Se pede a soma, eu vou utilizar menos b sobre a. Se pede o produto, produto é a multiplicação. Se ele pede o produto, eu vou usar apenas c sobre a. Tranquilo? Então, se liga aí o que é soma e o que é produto. Muitas questões vão envolver justamente essa situação de soma e produto de uma equação de segundo grau. Então,
Desde o início a gente vem mostrando tudo. Essa é a nossa terceira parte da aula para que você compreenda uma equação de segundo grau comigo. Eu sou Enoque para meus alunos do Colégio GEL Juazeiro 2020. Agora, para concluir a parte de equação, mais um tópico. Cálculo mental. Determinação das raízes de algumas equações de segundo grau. Algumas equações de segundo grau também é possível desenvolver, é possível encontrar suas raízes sem você utilizar a fórmula de Bhaskara. Isso mesmo. Assim, olha. Aplicando as relações da soma e do produto, pode-se resolver mentalmente. Escuta aí, pode. Não é obrigado, mas você facilita. Já pensou 20 equações e algumas saírem de maneira mais rápida? Você acaba rapidão. As equações de segundo grau com uma incógnita. Se elas tiverem o coeficiente A igual a 1 e raízes inteiras. Se a raiz for fração ou decimal, não dá para sair. Essa técnica, essa dica que eu vou passar do cálculo mental, só funciona se o coeficiente A for igual a 1, tudo bem? E as raízes forem inteiras. O que é o número inteiro? 2, 4, 3, menos 2, tal. Acompanhe comigo. A soma não é menos B sobre 2, né? Menos B sobre A. Produto C sobre A. Ok? Por exemplo, aqui é menos B sobre A. Paga isso aqui, ó. Soma é menos B sobre A. Paga tudo aqui, ó. Fica só menos B sobre A. Tudo bem? Produto é só menos B sobre A. Se liga aí. Produto menos B sobre A. Escapuliu aqui. A soma menos B sobre A é produto C sobre A. Então, nessa equação, se eu resolver ela pela fórmula de Bhaskara, desenvolve. Desenvolve pelo trinômio de um quadrado perfeito? Não, porque não tem raiz exata dos dois. Mas eu posso resolver ela de qual maneira aí? Ó, usando um método mais rápido, porque o coeficiente A é igual a 1. Quando não tem nada antes do x ao quadrado, vale 1. O produto das raízes, das duas raízes, é 6. E a soma é negativa, menos 5. Então, as duas raízes são negativas. Então, deixa eu lhe dar a dica mais rápida. Você pega, quando A for igual a 1, você tenta dois números que multiplicados dá 6, como vem dizendo aqui, e dois números que somados dá o oposto de 5. No caso, tem que dar menos 5. Se ligou aí? Dois números que multiplicados dá 6. E esses mesmos dois números, quando somados, dá o oposto de 5. Ou seja, vai dar menos 5. Então, a técnica é essa. Então, já pensou 10 equações dessas, enquanto você faz, o seu concorrente ainda vai estar na primeira, você já fez as 10. Tá bom? Então, menos 1 e menos 6. Vamos olhar se são as duas, o produto tem que dar isso. Você vai por tentativa. Aí, não, que eu vou conseguir, vai. Se eu multiplicar menos 1 vezes menos 6, primeiro, menos com menos vai dar mais. Correto. E esses mesmos dois números têm que atender simultaneamente aqui. Tudo bem? Tem que atender simultaneamente. Se eu somar aqui, vai dar 6 positivo. Então, não atende. Não atende. Então, eu tenho que ter os números que atendem. Ele atende para cá, mas não atende para cá. Então, a raiz não é essa. Agora, se eu fizer multiplicar menos 2 vezes menos 3, vai dar menos 6. Atende aqui, ó, vai dar menos 6. Se eu somar, vai dar menos 5, que é o oposto desse outro. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham compreendido o assunto da equação de segundo grau. Eu termino minha aula por aqui. Espero ter atendido a expectativa de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para atendê-los. Um grande abraço a todos. Eu sou Enoque.